uma canção. Uma canção bonita. A canção dos sonhos. Mário. Corro para abraçar Mário. Que me tira para dançar. Será minha grande e última aventura. Doutora Anísia da Silveira, na opinião de tantos intelectuais, é uma das 10 mulheres brasileiras mais importantes da história. Aliás, nem mulher era mais. Ela transcendeu ao gênero, né? Foi a primeira mulher brasileira a fazer pesquisa em neuropsiquiatria, o que é uma gênese da neurociência no Brasil. Um verdadeiro encantamento que todos têm pela doutora Anísia, né, como médica, é dessa capacidade que ela tem de ouvir coisas que o doente fala geralmente para o médico e o médico toma como um sintoma, apenas como um sintoma de doença. Por que ela não topou ficar metendo gente em camisa de força? Porque para ela aquilo era uma violência, ela não aceitava aquilo. Nise trabalhou com o conceito de liberdade para o próprio exercício da ciência. Essa é uma questão realmente admirável do espírito dessa jovem, eternamente jovem, quase centenária, Nise da Silveira. Como meu pai era um dos diretores do jornal, os artistas que chegavam por lá eram convidados para ir lá para casa. Então a casa virava lugar de companhias, de óperas. A casa era uma festa permanente. A convivência com o pai, que era professor de matemática, mas era um intelectual com uma bela biblioteca, e com a mãe, que era pianista e também cantava, aquela casa em que ela reinava como filha única, e a liberdade que aquele casal de artistas e intelectuais deram a ela, marcou incrivelmente a vida dela. Ela sempre foi Magalhães da Silveira. Ela era filha de um irmão do meu avô, que era José Magalhães da Silveira, e o pai dela era Faustino Magalhães da Silveira. O meu avô, ele tinha 1 ou 2 jornais e fazia uma oposição muito forte ao governo de Alagoas, e o próprio pai da Nise, que era um professor de matemática, escrevia artigos para o jornal da família. Foi a primeira alagoana
pelo que eu sei, se formar em medicina. Mas aos 15 anos, aquela adolescente, na faculdade de medicina, ali começa a sua sina de doutora, que vai até o fim da vida. Era a única mulher numa turma de 140 homens. 157, 156, 57 comigo. Eu me formei em dezembro e no ano seguinte, em fevereiro, meu pai morreu. Vamos ver o que eu arranjo no Rio. Vim com a cara e a coragem, que nunca me faltou. Tive uma sorte maravilhosa. Eu vi um anúncio, Santa Teresa, Curvelo, aluga-se um quarto no número 19 da rua do Curvelo. E o quarto era muito simpático, porque tinha 2 janelas, uma que dava para a rua, propriamente, Curvelo, e morava um dos fundadores do Partido Comunista, Otávio Brandão, por coincidência, alagoano. E do outro lado, no número 23, Manuel Bandeira. Boa noite, poeta. Boa noite, doutora Anísia. Febre, dispneia, hemoptise e suores noturnos. A vida inteira que podia ter sido e que não foi. Tosse, tosse, tosse. Mandou chamar o médico. Diga 33. 33, 33, 33. Respire. O senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo e o pulmão direito infiltrado. Então, doutor, não é possível fazer o pneumotórax? Não. A única coisa a fazer é tocar um tango argentino. A primeira amizade que eu fiz, porque eu saí botando a cabeça de fora, portãozinho da casa. Na janela eu via logo crianças, que não eram outras senão as filhas de Otávio Brandão. Laura e Otávio eram 2 poetas revolucionários. E Anísia se entrosou de tal maneira que também ficou com essas ideias libertárias, revolucionárias. Apareceu a notícia de um concurso para psiquiatra. Concurso que era feito na Praia Vermelha, onde era o hospital psiquiátrico. Eu já tinha lido muita coisa de psiquiatria. Tinha lido Minkowski, coisas que eram meias literárias e meias psiquiátricas. Sobretudo, eu conhecia muito bem Machado de Assis, que não há maior mestre de psicologia do que Machado de Assis. Eu, em casa, nas férias, ficava nas férias, numa rede com um livro de Machado, puxava a grade da rede e ficava como que escondida, lendo. Minha mãe, eu tenho almoçado. E eu lendo Machado e sem saber que estava aprendendo psicologia da melhor qualidade. O tempo que eu passei morando no hospital me ensinou muita coisa que desmentia o que eu lia nos livros de psiquiatria. Comecei a ficar uma pessoa um pouco diferente do grupo dos psiquiatras que iam ao hospital
receitavam os seus doentes e voltavam para cá, tinham suas casas. Então eu comecei a achar que os psiquiatras não me mereciam a total crédito, nem tampouco os livros de psiquiatria. Ensinavam muita coisa, mas não ensinavam tudo. Quem tinha que me ensinar era o doente. Em 1935, o Prestes foi preso, a Olga foi presa. Isso acarretou uma onda violenta de todas as pessoas que estavam próximos àqueles que eram conhecidos na época como ou comunistas, ou como progressistas, ou que ajudavam o Partido Comunista. E a polícia veio e me levou para a sala 4. Boa noite, doutora Anise. Aqui é o doutor Valdomiro. A senhora poderia vir até meu gabinete, por favor? Boa noite, doutor Valdomiro. Boa noite, doutora Anise. Essa é a doutora Anise. Eu gostaria de pedir aos senhores um pouco de compreensão no momento em que forem interrogar ou conversar com a doutora Anise. Ela tem feito um excelente trabalho aqui no hospital e eu acho que isso pode ser levado em conta. Os cães e Jesus Cristo são os únicos seres na face da terra que sabem perdoar. Eu sou como um gato. Não perdoo. Ela ficou 14 meses naquela sala 4, na prisão da Frei Caneca. Então, havia a ala dos presos comuns e dos presos políticos. Eles ficavam, então, num espaço que eles mesmos apelidaram de Praça Vermelha, em que havia a sala 4, primeira prisão política feminina do Brasil, onde estava a doutora Anise, Maria Werneck, onde estava também, onde esteve a Olga Benário, Elisa Berger. Foi na prisão que eu conheci Graciliano Ramos. O meu encontro com ele, houve aí um crítico literário que classificou como uma das mais belas páginas da literatura brasileira. Doutora Anise da Silveira e Graciliano Ramos, eles tiveram uma relação de amizade muito especial. E num determinado momento dessa amizade, então parece que o Graciliano virou-se no estilo dele, né? Muito direto, mas também com um certo bom humor, e falou: Nise, você não é psiquiatra, você é doida. E essa coisa diverte muita gente, mas essa frase, ela é muito reveladora da amizade dos dois e do que aquilo tudo significava para a Nise e para o Graciliano, porque a amizade deles era especial, era diferente, e o início dessa amizade teve um quê de loucura, né, no que se refere à história, não só a história dos dois, a história do país. Porque eu tinha que subir numa grade e ele tinha que subir noutra grade. E eu disse: por que você está olhando tanto para essa gata? A gata estava no sol, deitada, feliz. Ele me disse, ele me tratava com toda a cerimônia. Doutora, me chamava sempre de doutora. Esta gata é quem sabe tirar cadeia. Foi uma grande lição, porque quando eu estou muito aperreada, eu me deito e me espicho e digo: Nise, você aprenda a tirar cadeia. Memórias do Cárcere. Já leu? Ela era talvez a única verdadeira comunista, né? Porque os socialistas, sabe? E isso que uma das coisas que eu mais admiro nela.
Porque eu não vejo mais ideologia nas pessoas, né? As pessoas acham, inclusive... Tem gente que fala que depois dos 40 é ridículo ter ideologia. Eu acho que é ridículo ser comunista, ou ser nazista, ou ser petista, ou ser qualquer ista. Isso é ridículo mesmo. Agora, ter ideal, querer melhorar o mundo... isso não é ridículo, não, é? Isso é bonito. E ela queria isso, olha, com 80 e tantos anos, com 90 e poucos anos, ela lutava. Ela fazia parte dela. É emocionante, sabe? Uma pessoa assim. Ela teve a vida vigiada por aproximadamente quase 50 anos. Desde o final da década de 20 do século passado até 1977. 78 ainda tem atualização no dossiê. A doutora tinha uma noção para explicar a prisão dela, a soltura, que ela foi livre pela lei da macedada. Ela nunca foi processada. E que eu perguntei, o que é uma macedada? Não, porque o grande ministro da Relações Exterior era o Macedo Soares, e o Getúlio convidou ele para ser ministro da Justiça, e ele disse que aceitava, desde que pudesse soltar todos os presos políticos que não estavam processados. E aí eu fui para a rua, o Graciliano. Aí eu virei para ela e disse, olha, a senhora vai me desculpar, mas eu achei o seu processo no Arquivo Nacional. Ela ficou chocada porque ela não tinha ideia. Por exemplo, estava lá que o vizinho dela, 64, denunciou que ela e o Mário, o doutor Mário, eram dois comunistas perigosíssimos. E ela muito espantada. Aí eu disse, a senhora nunca soube, né? O doutor Mário lhe deixava saber alguma coisa, doutora? Nada que lhe fizesse triste. Nada. Da história dela, ela sabia 1/10. O resto, ele segurou as pontas e segurou um mundo maravilhoso para ela, um mundo até certo ponto fantasioso para Anísia da Silveira poder fazer as suas pesquisas, os seus trabalhos. Doutora Anísia não era casada com o doutor Mário. Ela transgrediu tremendamente na época que foi viver com o doutor Mário. Depois que ela casou com o doutor Mário, anos depois. E a família toda foi... Imagine que horror que não deveria ter sido naquele período. Imagina, isso no início do século, ela já vivia em concubinato com o que viria a ser o marido dela. Quer dizer, uma mulher uma pessoa sem limites. O marido dela cozinhava muito bem. De vez em quando me mandava ligar para eu ir almoçar com eles, porque ele ia fazer uma comida lá do Nordeste, né, de Alagoas. Aliás, coisas muito gostosas. Já a doutora Anísia não cozinhava nada, não sabia nada. Quem chegasse lá e dissesse alguma coisa contra os gatos estava perdido, né? É teste de caráter, Quer dizer, se o gato aprovasse, você estava dentro. Se não, não. Isso é uma sabedoria. Eu tinha um medo que me pelasse, que ela iria dizer que eu não prestava, porque eu tinha medo dos gatos. Mas eu fingia. Eles trepavam em cima de mim, eles andavam em cima o rabo, em cima da comida da gente. Eles eram muito originais, sabe? Na casa, sabe que eu conheci mais de 10 gatos naquele apartamento? Uma coisa louca. Ela foi presa no governo Getúlio. Anos depois, nesse mesmo governo, ela volta ao serviço público. E quando volta, o hospital psiquiátrico está em Engenho de Dentro. Quando ela chega, ela se defronta com os chamados novos métodos de tratamento da psiquiatria, os métodos agressivos.
designada para trabalhar numa enfermaria sob a direção de um chefe de psiquiatria, um homem culto, inteligente, viajadíssimo, Dr. Fábio Sodré, que me recebeu com muita atenção e disposto a me ensinar os novos métodos para trabalharmos em colaboração. Então, ele mandou preparar um doente para o eletrochoque. Doente deitado, na cama, tal. Um dispositivo de eletrochoque, que eu nem reparei bem como era. Tinha um botão. Ele apertou o botão, o doente entrou em convulsões. Era o eletrochoque. Ele disse ao enfermeiro: recolha a enfermaria, este doente, e traga o outro. Veio outro doente. Ele disse: agora a senhora vai aplicar o eletrochoque. É só apertar nesse botão. Eu disse: não aperto. Isso se chama tortura. Eu tinha um medo danado, porque eu ia morrer no hospital. Eu ia morrer que nem meu primo, que morreu tomou eletrochoque, pediu pelo amor de Deus para não darem mais eletrochoque nele, que ele estava se sentindo mal, e deram um eletrochoque e ele morreu. O choque elétrico, ele tem alguma coisa que é verdadeiro, entendeu? São duas energias, eu não sei o que é, mas é verdadeiro. Agora, acontece o seguinte, quando eu estava internada, o médico vem e te dá a receita. Vai tomar 12 choques, que eu tomava. Então, eu tinha um negócio do dente aqui que tinha que tirar, que era metal, eu estava debaixo do travesseiro e ficava na fila para tomar o choque. E eu via as pessoas tomando choque, claro, eu estava na fila, ia chegar a minha vez. Agora, o choque, para quem toma, sente nada. Agora, para quem vê, é terrível. A princípio, quando a pessoa toma choque elétrico, ela gosta. Ela não sente nada, não é? Mas depois ela começa a ver que ela está perdendo alguma coisa dentro dela, que é uma capacidade mesmo de pensar, de raciocinar, né? Ela fica tranquila, ela fica calma, né? Ela sente como se o corpo dela fosse estranho. Ela quer o corpo dela de volta, né? Mas é o eletrochoque junto com os remédios. Ela quer o corpo dela de volta, ela sente saudade do corpo, quer lembrar como é que era esse corpo. Aí a pessoa quer entrar no próprio corpo e não consegue entrar nesse corpo. Aí é horrível. Aí a pessoa tem crise, aí a pessoa grita, a pessoa aí interna, a pessoa novamente, aí dão mais eletrochoque. O eletrochoque me desespera. Apaga minha memória e entorpece meu pensamento e meu coração. Faz de mim um ausente. Após a última série de eletrochoque, eu fiquei na impossibilidade absoluta de trabalhar. De pensar. De me sentir ser. Diante da lucidez de Van Gogh em ação, a psiquiatria fica reduzida a um grupo de gorilas com seus cérebros viciados. Na verdade, não existe psiquiatra que não seja um notório erotômano.
Antonin Artaud foi um poeta, teatrólogo, um escritor francês que passou pela experiência do hospital psiquiátrico e sofreu muito com essa experiência. Ele lutou muito contra o tratamento que tinha surgido na época que ele foi internado, que era o eletrochoque. E a doutora Nise estudou muito a obra do Artaud e que serviu muito de base, né, para conceitos e para a compreensão da loucura de uma maneira geral. De fato, a grandeza de Artaud para Nise produziu grandes repercussões para a interpretação dela da psiquiatria ou do pensamento de forma mais ampla. Por exemplo, a doutora Nise conseguiu, na leitura de Artaud, que é um texto absolutamente revolucionário, o dela, deixar que a psiquiatria tivesse apenas um viés extremamente nosográfico, ou seja, um viés da doença, um viés de uma relação estática, de uma classificação de remédios e sintomas. Nise entendeu que, a partir de Artaud, o ser tem inumeráveis estados. Artaud dizia cada vez mais perigosos. E a doutora Nise entendia, por exemplo, de uma depressão a um movimento de fratura psíquica como estados do ser. Isso, então, libertava uma espécie de tirania excessiva de um único saber. E isso, talvez, com um arrojo que eu não vi em parte alguma no mundo. O que eu leio dele é o que eu passei. Eu digo, não tem muita diferença. Esquizofrenia é uma coisa diferente. Se eu disser a você que tem cura, eu não quero que ninguém assine embaixo a minha cura. E eu não quero. Então, fui ao diretor do centro psiquiátrico, que era Paulo Elejalde, uma pessoa inteligente, e disse: eu não posso ficar mais na sessão para onde você me designou. Ele disse: para isso só há a terapêutica ocupacional, que é dos serviçais. Alguns doentes e funcionários serventes. Eu digo, eu quero ser servente, mas não quero dar eletrochoque. O diretor do centro psiquiátrico era amigo dela, bom, alternativa, ou arranja uma coisa para a doutora Nise fazer, ou demite ela, né? Porque ela não quer trabalhar nesse negócio, né? Desse tipo de medicina. Então, entregou a ela o serviço de terapia ocupacional, que consistia, na época, em limpar banheiro, varrer as salas, arrumar os quartos e tal. Então, ela foi trabalhar nesse setor. Aí eu mudei logo tudo. O varrer passou a ser jardinagem. A costura, que fazia parte, coisa. Eu passei a fazer bordados inventados pelas pessoas. Joguei fora todas as revistas de riscos, de trabalhos. Todo mundo trabalhando livremente. Aí ela criou o ateliê de pintura e o ateliê de modelagem. Quer dizer, para o cara não só ficar se ocupando, mas poder se expressar também.
porque ela tinha compreensão de que, através disso, ela estava ajudando o cara a melhorar a sua condição psíquica. Um artista plástico que está vivo, Almir Mavinier, que estava lá, era funcionário público, foi o que deu partida ao método dela. Foi a partir do pintor Almir Mavinier. O Almir Mavinier, que hoje é professor de uma escola de arte em Hamburgo. O surgimento do ateliê está ligado à minha situação de querer ser um pintor e trabalhar com pintura. E se eu trabalhasse já ali no hospital, de conseguir ali um ateliê de pintura onde eu colaborasse com a minha tendência de ser pintor, com uma ocupação terapêutica. Um monitor de 21 anos, que começou a aprender pintura naquela época, perguntei a Anísia se ela não tinha interesse de fazer um ateliê de pintura para os internados. Ela me disse, naturalmente, tenho interesse, sempre pensei nisso, mas não tinha uma pessoa que se ocupasse disso. O meu trabalho principal era de conseguir material, pessoas, material humano para aquilo. Então, a primeira dificuldade é encontrar aqueles que eram artistas. Eu tinha interesse em encontrar artistas porque, como eram artistas, e sabia, artista existe em todo lugar. Por que não haverá artista no hospital psiquiátrico? E isso me movia a procurar. E saía pelos pátios procurando gente que procura na cara. Tem cara de artista, não tem cara de artista. É uma coisa absolutamente idiota. Mais ou menos 500 pessoas, 500 doentes, pelo menos, tudo misturado, com várias. E naquele calor do Rio, alguns andam nus, completamente despidos, outros não. Outros fazem torturas horríveis, cigarro na pele, faz coisas tremendas. Então tem um odor horrível. Então eu ia lá buscar. E empiricamente, quem tem cara de artista, esse ou aquele. Ou ia procurar nas enfermarias. E na enfermaria eu perguntei, vocês têm alguém que desenhe, que faça... Tem um louco aí que faz debaixo da cama dele tem caixas de sapato cheias de desenhos. Então eles me mostraram algumas caixas, são desenhos fantásticos. Então o Carlos foi descoberto assim. Carlos passa um pouco além da psiquiatria. Eu sinto Carlos como um dos grandes místicos. Ele era sapateiro, estava se arrumando para ir para a oficina e, de repente, tem uma visão extraordinária. Ele chamou o planetário de Deus. Imediatamente,
A família veio assombrada, não via nada de extraordinário, internou ele. E ele ficou internado até a morte. O que me levou a buscar a Adelina foi saber que ela fazia bonecas. Então, quem faz boneca, para mim, faz esculturas. Bonecas são esculturas. Então, chovia naquele dia que eu fui buscar a Adelina. E fui buscar com guarda-chuva, protegi a Adelina com guarda-chuva. Sabia que essa proteção, que essa gentileza, iria conquistar uma mulher que é muito agressiva. Porque é agressiva porque era tratada como animais. E aconteceu um milagre. Que a Adelina se reformou e muito quieta, muito dócil, endocicou-se e nunca me deu trabalho no ateliê. Ela chegava, fazia as esculturas dela, esculturas fortíssimas, e depois fazia as pinturas dela. Ela pintava e fazia modelagem. A Adelina, quando entregou a tela pintada, disse: eu queria ser flor. E então, fui seguindo a Adelina passo a passo. É toda uma história, mas numa linguagem que não é a nossa linguagem lógica. Quando eu vi o Emílio, depois de 23 anos transportando roupa suja, não fala, não se comunica com pessoa nenhuma, não reclama nada, deu uma tela e ele pintou uma coisa espantosa. O Emílio foi uma descoberta maravilhosa. Quando eu conheci o Emílio, ele havia 54 anos de idade, estava internado há 22 anos e não fazia nada. Ele girava em torno de si mesmo, dizendo que era um peão. E chegou o Emílio, as primeiras aquarelas que fez são aquarelas que me pareciam coisas dos impressionistas. Eu disse: não é possível, não é possível, e dava outras coisas a ele, fazia ainda melhor, cada vez melhor. Pintava e modificava, porque ele começava da esquerda para a direita, quando terminava a direita, recomeçava a esquerda. Recomeçar a esquerda significa ele trabalhava sobre coisas já pintadas. E eu via desaparecer momentos de pinturas fantásticos. Ele cobria com outros momentos. Eu ali sofrendo, a minha dizer: para, não faz bem, não faz. Eu não podia dizer, né? Mas queria dizer: para, desgraçado, não faça mais nada, a coisa é perfeita. Quer dizer, vi quadros desaparecer, pinturas, fragmentos de pinturas fantásticos, que ele encobriu com outras coisas. Então eu descobri um truque para evitar isso. Botei várias telas vazias. Disse: olha, se você quiser pintar outras lembranças, aqui tem material. Isso, ele aprendeu a fazer isso. O Emílio, para mim, era um pintor tão fabuloso como Van Gogh. E o meu papel ali é de protegê-lo,
de dar tudo o possível. Eu ia comprar tintas para mim, comprava tinta para o Emílio. As telas é Van Gogh. Eu era ali eu sabia que eu ainda não tinha chegado a um ponto que o Emílio já estava. Rafael era um ser delicadíssimo e frágil, mas houve uma desorganização na família dele, que talvez seja influído. Os pais se separaram, então não sei quem teve a ideia de dizer: você agora vai assumir a responsabilidade da família. E é triste. O único emprego que aquele menino de 15 ou 16 anos encontrou foi o de fazer gaiolas para prender pássaros. E realmente ele foi aprisionado porque desmantelou inteiramente a organização psíquica dele. Sempre havia comparações de Rafael é melhor do que Matisse, um desenho melhor do que Matisse. E essa situação de igualar Matisse com Rafael, naturalmente não é melhor de ninguém, são desenhos maravilhosos. Hoje eu digo que Picasso e Matisse nos prepararam para compreender o Rafael. O Fernando Diniz produzia coisas muito bonitas, muito fortes. Pintava coisas fantásticas. Eu sabia, ele queria pintar. Ele sabia, pintava enquanto tivesse tintas. E o pincel era a cabeça dele. Ele pensava com o pincel. No início não falava nada. Era muito fechado, muito concentrado em si mesmo. Era muito difícil de obter uma palavra do Fernando Diniz. Depois ele abriu a válvula e ninguém parava ele. Não sei por que milagre passei a gostar da escultura e da pintura. Fernando Diniz, ele criou uma obra intensíssima. Ele era filho único, muito pobre. E o Fernando tinha sonhos, né, de ter uma casa com instrumentos musicais, uma casa burguesa. Ele se apaixona por uma filha de uma patroa. E ele acaba sabendo que essa moça tinha casado e o mundo dele se desmorona a partir disso, né? Ele acaba parando no hospital psiquiátrico. Tem a história do Isaac, ele se apaixona por uma mulher muito bonita, acaba traído por ela e vem parar no hospital psiquiátrico. E os prontuários médicos diziam que o Isaac tinha perdido a afetividade, que estava desligado cada vez mais do mundo. E no ateliê, não, ele mostrava uma afetividade muito forte. E tanto que ele fez mais de 1.500 retratos da mulher amada. Ele morreu pintando a mulher amada. Teve um ataque do coração no próprio ateliê, morreu com um pincel na mão pintando essa mulher amada. E a doutora Anise se perguntava como um indivíduo desse pode ser chamado uma pessoa embotada afetivamente.
experiência terrível para a doutora Anise. Foi o caso do Lúcio. O Lúcio tinha um conflito interno entre as forças do bem e do mal, então ele fazia esculturas belíssimas de guerreiros, né? Exatamente esses guerreiros para defender ele das forças do mal. E na época que o médico quis fazer a lobotomia, a doutora Anise chegou para o médico e disse: vocês vão decapitar um artista. Tentou na família que não autorizassem esse procedimento, mas a família acabou autorizando e o Lúcio foi lobotomizado. Após a operação, o trabalho dele perde completamente a qualidade artística e vai regredindo até atingir o caos, um caos irreversível, um caos orgânico, né? O impressionante é que nessa época em que o Lúcio foi lobotomizado, ele tinha sido escolhido entre os 9 principais criadores da época para uma exposição no Museu de Arte Moderna de São Paulo, que se chamou 9 Artistas de Engenho de Dentro. Enquanto as obras dele eram admiradas pelo público de São Paulo, ele estava sendo lobotomizado no Rio de Janeiro. A doutora Anise não aceitava, não aceitou essa agressão feita ao Lúcio e denunciou de todas as formas. Ela levou esses trabalhos ao primeiro Congresso Mundial de Psiquiatria em Paris e saiu em diversas publicações científicas na Europa, né, denunciando a violência desse tratamento. A doutora Anise, ela com o seu rigor e com a sua, né, determinação, ela se manteve no campo da ciência. Ela sabia que aquilo era arte, ela apreciava, adorava, a gente não tem nenhuma dúvida quanto a isso. E o Almir, ele vem fazer esse contraponto, porque o Almir, como um artista, como um jovem, né, e com um olhar, né, porque o Almir descobriu essas pessoas, né, entre centenas dentro da enfermaria. Então, isso foi a grande conjunção, vamos dizer assim, que permitiu que acontecesse o que a gente até chama da renascença brasileira, porque a quantidade de gênios que se reuniram ao mesmo tempo no mesmo ateliê é um fato inédito na história do Brasil, na história da arte do Brasil, e que eu considero que é muito subestimado. Eu não sabia que eu ia provocar isso. Eu não sabia. Eu não sabia que ia acontecer. Eu tive sorte de ter participado nisso. Quer dizer, eu me contento com a participação. E se agir de uma forma certa, tive uma sorte dupla. Aquilo que vocês fizeram, na verdade, era uma revolução política na arte e na psiquiatria. Na psiquiatria, não sei. Na arte, sim, desconfio. A Anise, ela nunca quis trabalhar com o conceito de arte. Então, ela não se refere à arte como meio, como tudo. Ela sempre se refere à possibilidade da expressão plástica espontânea, né? E ela fala, se essa expressão pudesse transformar em algo que críticos e artistas, admiradores, classifiquem como arte, muito bem, ótimo. É mais uma coisa que nos dá um grande prazer, saber que pessoas assim, rotuladas como loucas, como coisa, sejam capazes de fazer coisas comparadas às criações dos grandes artistas. A doutora Anise teve a lucidez de usar essa forma de expressão como uma maneira de possibilitar que o doente se expressasse, porque ele não poderia se expressar com a mesma espontaneidade, com a mesma amplitude, com a linguagem verbal. É sensacional. Quando você está em crise, se você começa a desenhar, aquilo parece que se dilui. O Almir Mavinier, artista plástico com um olhar muito fino. Anise, posso trazer o Mário Pedrosa? Posso chamar alguns pintores e críticos de arte? Ali deu-se a revolução. Então, convidei para ver o ateliê. E desse convite fez uma situação pessoal muito importante para o Mário Pedrosa, para mim, como artista, e para a Anise da Silveira, como diretora desse estúdio, que depois ficou no museu. Basta dizer que entre 46 e 49 a coisa disparou de uma tal forma que, com o apoio do empresário industrial e mecenas Titilo Matarazzo e a iniciativa de Mário Pedrosa e Léon Degan,
as obras estavam expostas no MAN, em São Paulo, o que causou uma grande briga e polêmica entre os críticos de arte, que alguns achavam que aquilo era uma palhaçada, obras de débeis mentais, e outros afirmavam categoricamente que eram grandes obras de arte. Quer dizer, e dali em 1950 que ele estava em Paris. Eu tinha aquele desejo de trazer aquele material do Engenho de Dentro no Museu de Arte Moderna de São Paulo. E eu sabia que o Degas ia inaugurar essa exposição no Ministério da Educação. Eu fui lá e convidei a ele e a mulher dele para ir no Engenho de Dentro. Há uma fotografia com a Nise e com a mulher do Degas, comigo e com o Emílio. E o Degas era o fotógrafo, é o único que não está no grupo, é o Degas, porque ele fotografou o grupo. Bom, e o Degas, quando eu fiz uma exposição, olha, não faço exposição de loucos. Eu não faço uma exposição de artistas. Ele foi o primeiro que usou esse título para fazer uma exposição de artistas do Engenho 9, artistas do Engenho de Dentro. O ateliê de pintura, os doentes, pintura de desenho, de rabiscos, tudo que eles faziam. E, de repente, apareciam formas muito harmoniosas que não condiziam com o que a psiquiatria, que todos nós estudávamos, tinha da expressão do esquizofrênico. A começar pelo nome esquizocisão. Por que um indivíduo cindido desenhava formas tão harmoniosas? Era preciso refletir sobre isso. Eu, então, mandei fazer umas fotografias dessas imagens. Mandei essas fotografias para Jung, dizendo que elas resultavam da expressão livre de doentes esquizofrênicos. E isso me deixava muito intrigada. Essas fotografias que Nise enviou a Carl Gustav Jung despertou grande interesse dele, porque ele estudava a cuca de pessoas do primeiro mundo, de suíços. A doutora Nise estudava pessoas do terceiro mundo internadas em hospitais públicos. E as imagens que surgiam lá eram as mesmas que surgiam aqui. E o que ela mostrou a ele confirmava muito as ideias dele. E quase fico baratinada completamente quando recebo uma carta que começa assim: o professor Jung agradece muito as mandalas. Eu também sabia que Nise era mulher que o senhor mandou. Fiquei estonteada, né? Mas os psiquiatras não se comoviam absolutamente com isso. E as mandalas representavam as forças autocurativas. Autocurativas e reorganizadoras de uma psique realmente dissociada, característica da esquizofrenia. Até que em 57, o Dr. Jung convida a doutora Nise para o 2º Congresso Internacional de Psiquiatria em Zurique, onde ela vai, e o Jung faz questão de apresentá-la à intelectualidade, a jornalistas e tal europeus. Ali tem partida essa carreira internacional alta, e mudou a vida dela. Eu custei a poder ir para Zurique, porque o primeiro congresso, o diretor me pediu para preparar material para levar, porque fazia parte do Congresso de Psiquiatria organizado pelo catedrático de Psiquiatria de Paris. Eu preparei tudo e pensei, tive a ingenuidade de pensar que ele faria parte desse material, porque eu conhecia
os pintores, mas não fui. Foram outros psiquiatras. No segundo congresso, eu digo, dessa vez vocês não me pegam, não. Apresentei um pedido de bolsa ao Conselho Nacional de Pesquisa. Não fui pelo serviço, fui pelo Conselho Nacional de Pesquisa. Eu sabia que Jung iria inaugurar nossa exposição no Museu de Arte do Inconsciente em Zurique. A Nise me chamou para montar a exposição. Eu montei uma sala só com mandalas do Jung. Ele ficou completamente alucinado com a presença dessa mandala. É muito difícil de encontrar uma mandala. E aqui havia um salão decorado com mandalas. Preparei tinha uma Rolleiflex e ele disse assim, eu não gosto de fotografia, mas essa foto é um símbolo de toda a minha experiência, o meu estudo sobre mandala. Então eu fotografei fiz várias fotografias aqui, aquela Nise. Então ele começou a guiar os visitantes em toda a exposição. De fazer um museu, creio que nasceu de observarmos que as pinturas que eram dadas apenas como formas soltas de expressão, quando estudadas em séries, contavam a história da vida psíquica do autor. Não foi, de modo nenhum, com o intuito de fazer uma apresentação de belos trabalhos. Não, o Museu de Imagens do Inconsciente não tem o sentido de um estudo de arte-terapia. O museu tem esse objetivo, o estudo do funcionamento da psique em profundeza. Funcionamento este que não pode ser alcançado pela nossa linguagem comum. Através da museologia, eu pude estudar, né, toda essa trajetória da Nise e verificar realmente aquilo que a gente já sabia, não só a importância desse museu, que é considerado pelos museólogos, pelo campo da museologia no Brasil hoje, como uma joia, né, da nossa museologia sobre todos os aspectos, mas também ver a dimensão do trabalho da Nise dentro de um contexto internacional, dentro de outras coleções que foram criadas mais ou menos na mesma época, né, e fazer esse paralelo para ver a importância como o trabalho da Nise se diferenciou dos demais coleções no mundo. É o maior acervo do mundo, né? O museu detém hoje mais de 350 mil obras em seu acervo, e sendo as 127 mil obras tombadas pelo IPHAN, o Instituto Patrimônio Histórico Artístico Nacional, realmente reconhecendo a importância desse acervo, tanto do ponto de vista artístico como científico, né? Do ponto de vista científico da Nise, essas obras estão ali para serem estudadas por pessoas interessadas, etc. Nesse sentido, tem um sentido que as obras estão ali recolhidas. Mas recolher obras exige um fator muito importante, que é a conservação. A coisa de conservar aquelas obras de arte, não multiplicar, temos 300 mil, 400 mil, que é uma coisa que nós temos 400 mil. 400 mil o quê? Porque não é qualquer coisa que um louco faz um desenhinho que é arte.
é um material que precisa depurar. Se você começa a ver aquilo, você vê muitas coisas de interesse psiquiátrico, interesse estético. Pois bem, coisas consideradas realmente como pinturas de colocar, distribuir em museus. E justamente dentro da arte brasileira, dos Viscontis, do Portinari, etc., dentro ali, algumas obras do Engenho de Dentro. Os artistas foram alienados naquele hospital, eles morreram e as suas obras ficaram internadas. Ela não queria que esse material fosse, que essas obras fossem vendidas ou comercializadas, porque elas teriam importância para a pesquisa, né? Você tirar uma imagem de um autor, isso pode desfalcar uma compreensão, né? E Emídio retratou de forma brilhante, belíssima, a Capela do Mairinque. E o Matarazzo, que tinha financiado a exposição que foi para o Museu de Arte Moderna de São Paulo em 1949, 9 artistas de Engenho de Dentro, ficou fascinado por esse trabalho e tentou de todas as formas comprar o trabalho. E cada vez aumentava o lance. E a doutora Anise se negou a vender o trabalho, disse que nem por prata, nem por ouro, nem por sangue do Aragão ela vendia o quadro. E na última tentativa dela, ela disse, é a primeira representação da realidade feita por Emídio. Então, aquele trabalho tinha importância nesse sentido, né? Que normalmente o indivíduo, num processo vivencial da loucura, ele mergulha muito para o mundo de dentro, né? E ali, naquele lugar onde a natureza era bela, ele retrata pela primeira vez o mundo externo, né? Então, esse era um fato marcante na produção do Emídio, e o Matarazzo gentilmente declinou e não mais insistiu na compra do quadro. Ela tinha uma capacidade de congregar pessoas, juntar pessoas, e pessoas diferentes. Os artistas, os poetas, os músicos, o pessoal do teatro. Consta que ela tinha curiosidade de me conhecer. Acho que ela via um trem tão esquisito, né? Que ela falou, quer conhecer esse trem? Ela começou a fazer uma atividade de teatro. Quem que vai trabalhar com a Anise? Maria Clara Machado. A Anise faz um festival de poesias. Quem que está lá? Cecília Meirelles. A Anise faz um festival de música. Quem que está lá? Edino Krieger e Cecília Conde. Né? Por causa disso, a Cecília Conde acaba pegando o viés da musicoterapia, que ela era, né, sempre trabalhou com música, pega o viés da musicoterapia e acaba implantando o primeiro curso de musicoterapia no Brasil, Conservatório Brasileiro de Música. Então, hoje nós temos o Brasil como um dos primeiros lugares onde a musicoterapia se instituiu como conhecimento superior, graças ao trabalho da doutora Anise. Nós tivemos, por exemplo, a psicologia junguiana foi introduzida no Brasil graças à doutora Anise. A doutora Anise tinha um grupo de estudos do Jung que era uma efervescência cultural muito grande. Ali era uma universidade, não só em Engenho de Dentro, mas também o grupo de estudos onde passaram as pessoas mais importantes, mais interessantes da área da cultura, músicos, artistas, poetas, vagabundo, andarilho, hippie, gente de tudo quanto era área possível, imaginária. Então tinha sempre aquelas, eu não vou dizer que se fossem psicólogos, mas aquelas pessoas que ficavam perguntando por que se aqui estuda Lang, se estuda Hermann Hesse, se tem tantos estudos de pessoas tão variadas, por que aqui se chama C.G. Jung, mas fazendo um tom de crítica. Aí a doutora Anise olhou para ela, a sala cheia de gente. Olha, minha filha, a sorte sua é que eu não como carne, senão te dava uma dentada. Aí todo mundo ficou parado, assim, sem saber o que fazer. Como uma costureira, eu tenho muitas tesouras, mas tenho preferência por uma, que é o Jung, né? Então, era assim, entendeu? E ela tranquila, cuidando dos gatos, e tinha uma coisa muito engraçada, que os gatos tinham pulga. Tinha uma época de ficar desesperada com pulga do gato na perna da gente,
E aí ela pegava a pulga do gato lá e clique, e matava a pulguinha do gato enquanto a gente lia, estudava e ó, não estava nem aí. Ela lia, ela lia, ela lia, ela lia. Aí eu falava assim para ela, puxa, eu queria ser como você, Nise. Só tem 3 autores que eu me apaixonei por eles, que eu li tudo. Ela falou, quais? Falei assim, Monteiro Lobato, Nikos Kazantzakis e Dostoiévski. Falou, Dostoiévski? Falei, Dostoiévski. Falou, minha filha, então não precisava mais nada. Falei, não, por quê? Porque Dostoiévski sabia tudo da alma humana. Falei, então eu tô perdoada. Ela, inclusive, disse que ela usava mais Dostoiévski para as terapias dela do que qualquer outro. A não ser Jung, claro, que ela era apaixonada por Jung. O livro mais gasto de todos que tem na biblioteca lá é o livro de Freud. Então, pode ser um indício que Nise da Silveira leu mais sobre Freud do que o Jung. Ela começa a ler Freud ainda jovem, com seus 20 anos, e leva essa leitura de Freud por toda a vida. Ela continuou estudando Jung, mas eu acho que ela nunca cindiu com a base do estudo de Freud e do entendimento do inconsciente de Freud. Quando eu estava presa, eu estudei muito e procurava estudar coisas difíceis com medo da burrice. E o Emílio passou 23 anos carregando roupa suja e é um gênio. A doutora Nise escrevia muito bem. A doutora Nise era machadiana na inflexão, na ideia de um texto que não está necessariamente no texto, está um pouco à direita, à esquerda, um pouco mais entre as entrelinhas. Portanto, Nise era uma grande escritora. E escreveu um livro realmente maravilhoso, que muitos tiveram a aventura de acompanhar, eu fui um desses, que se chamou Cartas a Spinoza. Foram 7 cartas que ela, Nise da Silveira, de Alagoas, das lembranças de Alagoas e do Rio e da sua própria biografia, escreve ao grande filósofo Spinoza, em que ela tece considerações metafísicas importantíssimas. Um livro que é uma espécie de chave de passe-partout para entrar em muitos pontos da obra de Nise da Silveira, desse continente chamado Nise da Silveira. Se Pinel tirou os grilhões dos loucos em Salpêtrière, no século XVIII, né, dizendo que não era preciso, porque além de serem internados, os loucos, até a época de Pinel, também eram todos presos concorrentes. E Pinel fez uma grande revolução com seu tratamento moral, tirou as correntes dos loucos. E a doutora Nise foi mais adiante. Ela mostrou que os loucos poderiam ser tratados em liberdade. E ela então criou, em 1956, né, a primeira clínica de reabilitação extra-hospitalar, eu diria, do Brasil e talvez do mundo. Né? Porque é claro que em todos os tempos as pessoas se indignavam contra como os loucos eram tratados e tal. Mas a doutora Nise propôs um método para que isso fosse levado adiante. Né? Ela, de certa forma, se antecipou à antipsiquiatria, à comunidade terapêutica, à psiquiatria da liberdade democrática de Basália. Então, ela foi realmente uma grande pioneira, né? Eu diria, para o mundo e para o Brasil. Né? Para o Brasil, principalmente, porque a reforma psiquiátrica brasileira ela está inspirada no trabalho da doutora Nise na Casa das Palmeiras. A Casa das Palmeiras foi o lugar, foi o espaço que eu pude me reestruturar. Foi o espaço que eu pude buscar. Eu faço um pouco de esforço para não chorar, porque essas coisas são fortes também. Eu não tinha cara de maluco, não. Deixa eu falar assim, não existe cara de maluco. Eu não tinha cara de maluco, não. Acho que isso, em vez de me ajudar, até me prejudicou, porque por exemplo, quando eu quero benefício porque tive problemas de saúde mental, passe de ônibus, essas coisas e tal, eu não tinha. Quando do INSS, agora, não tem nem... Eles olham para mim assim e dizem, não, você não tem nada, não, você nunca teve nada. Até todo mundo diz, você não tem nada, você nunca teve nada. E quando eu estava doente, todo mundo dizia assim mesmo, coitado desse menino, nunca vai ficar bom, nunca vai se recuperar. E aí eu xingava, vá para cá, parecia um doido mesmo, né? Então, a minha luta pessoal e a luta social de todos nós que passamos por essa condição humana é por espaços culturais
em que a gente possa conviver com a loucura, com o inconsciente, vamos dizer, com o inconsciente. E quem foi pioneira nisso? Eu acho que no mundo todo, a doutora Anísia da Silveira ela teve o mérito de fazer um lugar onde o ambiente onde o principal era o afeto catalisador. A genialidade da doutora Anísia e da obra dela se dá num cotidiano de décadas num subúrbio pobre e distante da cidade do Rio de Janeiro, num subúrbio remoto. Na época, então, era mais distante e inacessível do que hoje. Que Jung já dizia, ser simples é muito difícil, e é mesmo. E ela vinha de trem, saltava no Engenho de Dentro, andava, aquilo tudo para chegar no hospital. Quando ela chegou no hospital, o meu cunhado estava com os doentes no pátio para jogar bola, mas não tinha bola. Ela chega e diz, senhor Clóvis, por que não está jogando bola? Não tem bola, doutora. Não tinha. Tirou a meia, enfiou, pronto, agora já tem. Então, era uma pessoa assim, uma pessoa fantástica. Então, quando eu digo que Anísia da Silveira, gênio do cotidiano, ela não conquistou toda essa obra de uma hora para outra ou de maneira apoteótica. Não era. Não foi assim. Era em pequenos gestos, em pequenas atitudes, em pequenas decisões que ela foi modificando a estrutura da psiquiatria no Brasil. Fala para a doutora Anísia que o Francisco chegou. Hein? O Francisco. Francisco, dê cá um abraço. Viva! Esse é um neto fantástico que vocês estão vendo. Nossa mãe avó, vai, senhora, tudo bem? Vai. Que alegria ter você. Tudo bem, dona? Tudo bem. Grande artista, internado compulsoriamente. Ninguém consegue tirar um doente internado. O poder do psiquiatra é extraordinário, nem a rainha da Inglaterra. Psiquiatra interna, desinterna. Interna, desinterna, faz o que quer. Agora, Tá diga bom, assim? quantos anos você passou internado. Francisco, quantos anos? Quantos anos eu passei internado? É uns 8 anos, doutora. 8 anos. 8 anos. Capaz de fazer coisas dessa qualidade, internado? Ela, quando foi... se aposentou pela compulsória, foi... quando fez 70 anos. A paixão dela era tão grande pelo trabalho, né? Pela pesquisa, pelo estudo das imagens, e ela realmente veio para o trabalho normalmente, no dia do grupo de estudos, e sentou na mesa e falou assim, eu vim me inscrever como estagiária. Eu não era idiota de me aposentar. Eu peguei um livro, botei debaixo do braço, cheguei no hospital e disse, vim me inscrever como monitora estagiária voluntária. Eu acho que a coisa mais rica em relação à doutora Anísia é esse mergulho que ela tem no mundo do inconsciente e essa capacidade extraordinária de mergulhar com os escafandros que ela falava e as pessoas mais regredidas ou mais embernadas possível, ela mostrou a possibilidade de que o indivíduo tem vida e que o indivíduo merece respeito, que o ser humano, ela nunca fez diferença absolutamente se a pessoa era uma pessoa da alta sociedade ou se era um artista, se era um escritor, um jornalista ou um desvairado que entrava lá. Ela tratava todas as pessoas com a mesma elegância, com o mesmo refinamento, com muito humor, às vezes... braba, ela era muito braba quando as coisas eram em desacordo com, não com o pensamento dela, mas dentro da linha de pensamento dela, né? E isso influiu não só sobre o próprio tratamento, a maneira de encarar o doente
o chamado doente mental, como influiu sobre a compreensão da arte, de maneira geral, no Brasil. Ela não teve nenhuma coisa dessa de um ser humano comum. Ela não conhecia dinheiro. Se desse uma cédula, ela não sabia de quanto era. Ela vivia numa reflexão com os filósofos, com os psiquiatras, com a própria experiência dela. Quanto mais ela pensava na dor do ser humano, mais ela melhorava o método de tratamento psiquiátrico dela. Eu acho que isso é um legado que a humanidade tem acesso, que foi ela quem fez. Tanto que eu estava uma vez na Sorbonne, ouvindo uns trabalhos lá, e eu vi um psiquiatra dizer: neurose, qualquer psicólogo ataca. Psicose, 3 pessoas atacaram psicose: Freud, Jung e Anísio da Silveira. Doutor Anísio certamente teria merecido o prêmio Nobel. O fato de descobrir entre os abandonados, entre os deserdados de tudo, 2 ou 3 vezes mais, pobres, negros, esquizofrênicos, sem parentes, estamos piorando a situação, abandonados num hospital, sofrendo torturas hospitalares de diversos gêneros. Nise fez um trabalho apreciável e igualável, no sentido mais profundo, ao de um Francisco de Assis e de Madre Teresa de Calcutá. Primeira coisa que ela fez era arrancar aquelas grades, que eles não eram prisioneiros, arrancar as fechaduras, dar banho, dar comida, tratar da diarreia deles e mostrar para eles que eles podiam produzir. Deu lápis, papel e canetas. E eles começaram a sentir o amor, a emoção, a vida daqueles que não tinham naquele hospital. Porque o que eles precisavam era isso, um carinho. Ela deu sentido à minha vida, ela fez a minha vida ser mais bela, porque esses conteúdos que eu coloquei para ela ouviu, ela considerou, ela me deixou trabalhar esses conteúdos na Casa das Palmeiras, em momentos de desespero, em momentos assim. Ela chega e conversa comigo. Teve uma vez que ela falou mesmo, eu senti. Eu sei que é coisa de doido, mas eu acho isso interessante. Eu não acho que as pessoas morram e que a gente. Que elas fiquem ausentes. Se a gente gosta dessas pessoas, eu acho que elas estão sempre presentes. Foram 17 anos. Em crise. Depois a doutora, aí sempre com a doutora Anísio ali. Hoje eu digo, eu não tenho idade, eu tenho vida. E todo dia eu agradeço. De o meu destino ter caído e conhecido uma Anísio da Silveira. Obrigada, doutora Anísio da Silveira. Você se esforça para ser um sujeito normal e fazer tudo igual. Eu do meu lado aprendendo a ser louco, um maluco total. Na loucura real, controlando a minha maluquez, misturada com minha lucidez, vou ficar com certeza maluco, beleza, eu vou ficar. Esse caminho que eu mesmo escolhi é tão fácil seguir.
não ter onde ir, controlando a minha maluquez, misturada com minha lucidez, vou ficar com certeza, maluco, beleza, eu vou ficar com certeza, maluco, beleza. E esse caminho que eu mesmo escolhi é tão fácil seguir, por não ter onde ir, controlando a minha maluquez, misturada com minha lucidez. Controlando a minha maluquez, misturada com minha